Irmãos, o vídeo de hoje é a respeito da Rainha dos Céus, Azazel, Jesus Cristo, Enoque. Eu vou tentar explicar para vocês a verdade por trás desse anjo, que uma hora ele é mulher, outra hora ele se passa pelo nosso Salvador. Irmãos, então eu vou começar em 1 João, no versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio do Emanuel. Ninguém jamais viu o Pai. O unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Irmãos, ninguém viu o Pai, só ele que veio do Pai. Eu li essa parte para vocês entenderem que se só ele viu o Pai e veio do Pai, porque outros dizem que subiram. Então agora eu vou ler para vocês Gênesis, no capítulo 5, a partir do versículo 22. E depois de gerar Metusalém, Enoque prosseguiu andando com o verdadeiro Deus 300 anos, extremamente. Ele se tornou pai de filhos e de filhas, de modo que todos os dias de Enoque somaram 365 anos. E Enoque andou com o verdadeiro Deus. Depois não era mais, porque Deus o tomou. Irmãos, esse Deus aqui é Azazel, tá? Ele possuiu o corpo de Enoque. Irmãos, agora, Levítico, capítulo 16, a partir do versículo 8. E Arão tem de tirar sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para Jeová, outra sorte para Azazel. E Arão tem de apresentar o bode sobre o qual recaiu a sorte para Jeová e tem de fazer dele uma oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual recai a sorte para Azazel deve ser posto vivo perante Jeová para fazer expiação por ele, a fim de ser enviado ao ermo para Azazel. Irmãos, o Deus do deserto, Azazel. O intuito do vídeo, irmãos, é mostrar para vocês que os anjos eles enganam desde o princípio, tá? E aqui eu tô mostrando para vocês. E só uma coisa, irmãos. Eu encontro a palavra Azazel na minha Bíblia Sagrada, mas na Almeida, que eu tenho, que é mais antiga que a minha Bíblia Sagrada, não tá escrito. Tá escrito bode emissário. Então, vocês baixem no celular, se não tiverem, né, a Bíblia Sagrada, para vocês verem que tá lá na Bíblia sim. Mas é como eu falei para vocês, adulteração. Até isso eles tentam esconder das pessoas quem é Azazel. Agora, irmãos, Jeremias, no capítulo 7, a partir do versículo 18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Irmãos, aqui Jeremias está mostrando o que eles faziam contra o nosso pai, obedecendo e servindo às criaturas. Irmãos, agora 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros do Emanuel, e eu, porventura, tomaria os membros do Emanuel e os faria membros de meretrias? Absolutamente não. Aqui o irmão está mostrando, irmãos, o proceder da prostituta. Agora, irmãos, Hebreus, o capítulo 11, o versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua translação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Irmãos, isso aqui é o proceder deles e exemplo da fé que eles tinham. Enoque, ele creu nesse Deus, em Azazel. Por isso que ele alcançou o que ele quis, que foi o que? Não morrer. Ele foi possuído por esse anjo, ele permitiu que esse anjo possuísse o corpo dele. Irmãos, agora o Apocalipse, no capítulo 17, primeiro versículo. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou
comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Irmãos, agora o versículo 5. Mas quem quiser ler tudo, pode ler tudo. É muito bom a gente adquirir conhecimento do nosso Pai. Versículo 5. Na sua fronte achava escrito um nome, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Irmão, por que mãe? Porque para ser mãe tem que ter filhos. E percebam, das meretrizes. É como eu falei para vocês, Azazel, Ismael, o dragão, Israel. Então, a mãe, ela saiu do judaísmo, que é a igreja católica. As meretrizes são as igrejas evangélicas, as protestantes. Então, percebam, essa mãe, ela tem filhas. E a gente percebe, vendo que tem muitas denominações, vários nomes diferentes, ao qual eles passam pelos outros. Eles nem se cumprimentam, eles se têm por inimigos. Agora, irmãos, o versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas do Emanuel, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e dos 10 chifres que leva a mulher. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Irmãos, que buscar entender. Agora, irmãos, versículo 15 do Apocalipse 17. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz. Irmãos, a meretriz é a igreja evangélica. E a farão devastada, despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Irmãos, a mãe e os líderes, os 10 chifres, que vão imperar com ela, vão comer as meretrizes. Então percebam, é isso que a gente está tentando mostrar para vocês. Por isso que está escrito: sai dela, povo meu. Irmãos, agora, o capítulo 18, no versículo 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Irmãos, agora o versículo 7. Quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dar-lhe-ei igual medida, tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Pai que a julga. Irmãos, agora o 19, no versículo 2. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Irmãos, percebam, a Babilônia, a igreja católica que perseguiu e matou todos aqueles que professaram a verdade, os do caminho. Agora, irmãos, Lucas 15, versículo 30. Mas assim que chegou este teu filho, que consumiu com as meretrizes o teu meio de vida, abates para ele o novilho cevado. Diz-lhe então: filho, tu sempre estivestes comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas simplesmente tivemos de nos regalar e alegrar,
Porque este teu irmão, estava morto e voltou a viver, estava perdido, mas foi achado. Irmãos, isso aqui é pra gente. Quando a gente encontra a verdade, a festa que há no reino do nosso Pai, a alegria deles, por a gente encontrar a porta estreita, que é o filho dele, o Emanuel. Porque esse filho, ele se contaminou com as meretrizes, as igrejas, a religião. Mas ele voltou para o Pai, ele pediu perdão, ele se arrependeu. Ele estava morto, mas ele voltou a viver. E é isso que acontece quando a gente descobre mentira, o engano criado pelo sistema religioso. Percebam, irmãos, ó, são 3 anjos enganando as pessoas. Mas esses 3 anjos não estão sozinhos, irmãos. Porque o dragão, em Apocalipse 12, está escrito. Ele arrastou com a cauda dele 1/3 dos anjos caídos. E esses anjos também estão buscando adoração. É só entender lá no Antigo Egito que eles cultuavam vários deuses. Depois a gente vê isso na Umbanda. A Igreja Católica, que é cheia de imagens de escultura. Eles adornam as imagens lá dos apóstolos, que eles mesmos mataram. Percebam a mentira. Porque o intuito aqui é ajudar vocês a encontrar a salvação e o reino. Que está às portas, irmãos, está muito perto. É só a gente ver as coisas que estão acontecendo no mundo. E se a verdade tivesse sido dita para as pessoas, não estariam matando, roubando e destruindo uns aos outros. E sim praticando aquilo que leva à salvação, que é o amor ao Pai e ao próximo. Obedecendo o que o Pai pediu. Quando orardes, entra no teu quarto, em oculto, fala com Ele. Ó, entendimento. Não com a boca, como fazem os hipócritas, em pé nas praças, nas ruas, nas sinagogas, para serem vistos pelos homens. Então, se a gente não está fazendo a vontade do Pai, está fazendo o contrário do que Ele pediu, a gente não está obedecendo Ele. Percebam? E é isso que eu falo que não estão dizendo para as pessoas. Irmãos, acordem. Está na hora de buscar entender que o engano, a mentira, não procede do Pai, e sim dos anjos, as criaturas. A criação do Pai. Porque o Pai, ele é maior. E ele enviou a verdade pelo Filho dele. Mas os homens são soberbos, arrogantes e não querem reconhecer isso. Entendam, percebam, o Pai está chamando. Sai dela, povo meu, da Babilônia, da confusão. Ele enviou o Filho dele. E ele enviou o Filho dele, por amor a nós, o mais humilde. Ele foi filho de um carpinteiro. Percebam, a infância dele foi humilde. O proceder dele também, ele era humilde. Mas é como nós também, irmãos. Ele foi induzido um pouco pelo sistema, pelo pai dele. Ele fazia a vontade do pai dele terreno, o pai de adoção, José. Mas depois, quando ele foi batizado em João, que ele recebeu o espírito do pai dele, o Pai Celestial, ele fez toda a vontade do Pai. Ele curou, ele expulsou demônios, ele ressuscitou. Percebam, porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Então a gente não precisa ficar preocupado com o que ele fez na infância, buscando em apócrifos. Porque se não creem na Bíblia, que os homens adulteraram, vão crer em apócrifos. Percebam, irmãos, ele foi humilde, ele teve um pai carpinteiro. Ele trabalhou junto com o pai dele. Ele teve uma infância humilde para nos mostrar a diferença entre aquele que serve o pai, que é humilde, os pequeninos, e para os soberbos, os arrogantes que buscam as coisas do mundo. O intuito, irmãos, é o reino e a salvação. E tem o livro da vida e o livro da condenação. Está escrito, eu li para vocês. Aqueles que não estão escritos no livro desde a fundação do mundo, percebam. Então entendam, está às portas de acontecer. Batam,
A porta estreita é o Emanuel, o Filho do nosso Pai que está no céu. Acordem, despertem do vinho da Babilônia. A mentira, que até o nome do nosso Pai eles trocaram para Jesus Cristo, que aqui eu estou mostrando para vocês quem é. É Azazel. Acordem, anjos caídos, enganando a todos. Um forte abraço, irmãos. E eu espero que esse vídeo ajude vocês a refletirem e a entenderem o que a gente está tentando mostrar para vocês, que é verdade no nosso Pai. E Ele enviou, irmãos, para que a gente possa alcançar a salvação e o reino. Paz, irmãos.